mais o que falar de Zaqueu. Mesmo que eu não tenha nada mais a acrescentar, mas foi o que Deus mandou pregar nesta noite. Vamos ler. E estando Jesus entrando em Jericó, ia passando, e eis que ali havia um homem chamado Zaqueu, e era este chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois ele era de pequena estatura. Correu adiante da multidão, subiu em um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu, repita comigo, viu, e disse-lhe a Zaqueu: desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e o recebeu alegremente, ou gostoso. E vendo todos istos, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Então Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres. A quem? Aos pobres. Metade dos meus bens. E se de alguma maneira tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicadamente, ou 4 vezes mais. Então disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Amados irmãos, para falarmos de Zaqueu, alguns pregadores resumem em 3 pontos. Eu já cheguei a elaborar 7 pontos dentro de Zaqueu, 7 episódios que marcaram a vida deste homem e que nesta noite pode marcar a sua vida e a vida de alguém que está ouvindo o som desse aparelho. Zaqueu, como o próprio texto já nos fala, era um homem poderoso, era um homem rico, e segundo a minha e a tua Bíblia, ele era chefe. Ele comandava os publicanos, publicanos estes que eram judeus, a serviço de Roma. Judeus esses que, na visão dos seus irmãos, traíram os judeus para trabalhar a serviço de César Augusto, cobrando impostos. E quando eles eram escolhidos, eles passavam a trabalhar para Roma, e impunham um fardo muito pesado sobre os seus irmãos, ao ponto de serem odiados pelos seus próprios irmãos judeus. E isto gerava um desconforto, porque os publicanos eram tidos como traidores. Os publicanos eram maior do que os pecadores. Por quê? Porque além de estar negando o sangue judeu, além de estar usurpando o sangue dos seus irmãos, ainda estava a favor do inimigo dos judeus, que eram os romanos. Pois bem, olhando para este texto, nós podemos ver algo que nos chama a atenção. O primeiro ponto desta mensagem é como Zaqueu soube de Jesus, como Zaqueu ouviu falar de Jesus, ou como Zaqueu teve a curiosidade de um dia deixar tudo o que estava fazendo, deixar a sua coletoria, deixar todos os seus empregados, deixar todas as suas casas, deixar todos os seus filhos e ir atrás de um homem que não era rico, que não tinha dinheiro, que não tinha tributo para pagar, que não tinha casa, que não tinha família, que não tinha filhos. Ou seja, Jesus de Nazaré não tinha nenhuma beleza e não tinha nada. Mas, pois bem, este homem chamado Jesus, ele moveu Zaqueu de uma curiosidade. Primeiro ponto dessa mensagem: Zaqueu foi movido simplesmente e tão somente por uma curiosidade. Muitas vezes nós estamos em um culto, muitas vezes nós queremos dar um culto em ações de graça, e alguém fica curioso, e alguém fica olhando de longe para ver o que é que está acontecendo, para ver o que está se passando. Assim foi Zaqueu, ele queria ver
Jesus, mas ele não queria conhecer Jesus. Há uma diferença entre observar e ver, e há uma diferença em conhecer, porque a palavra de Deus nos diz: prossigamos em conhecer, e Jesus nesta noite, ele quer que você o reconheça como o único e suficiente Salvador da tua vida. Tomado de curiosidade, já que eu sabia que Jesus vinha daquela região, e ele então somente ele disse: hoje eu vou ver esse tal Jesus, hoje eu vou lá para saber de onde é que Jesus vem, eu vou lá para saber o que é que ele tem de tão impressionante, o que é que esse homem tem que carrega multidões após si, o que é que esse homem tem que cura cego, cura aleijado, muda a história, muda a vida, como mudou a vida de alguém que está aqui nesta noite. Eu quero ver quem é esse homem. Muitas pessoas ficam curiosas em saber: eu vou ver o que é que Jesus fez na família de Antônio Mendes. Muita gente fica curiosa em saber o que foi que Jesus fez na minha e na tua vida. Então fica olhando e observa que Jesus mudou a minha vida, e ele também pode mudar a tua história. Aleluia. Era isso que moveu Zaqueu, simplesmente a curiosidade, mas uma curiosidade que partiu daí, do ponto inicial da curiosidade, e tornou uma salvação para toda a casa de Zaqueu. É bem-aventurado nesta noite, querido ouvinte, a minha e a tua curiosidade, porque através da tua curiosidade você começa a observar a Escritura, e Deus vai tocando no teu coração, e você vai aceitar Jesus como teu Salvador. Voltando para o texto, Zaqueu, como todos nós sabemos, ele tinha um empecilho. Poderia ser o segundo ponto dessa mensagem. O empecilho de Zaqueu estava na sua estatura. O empecilho de Zaqueu estava na sua fisionomia. Talvez seja um anão, não sei, a Bíblia não fala que ele era de pequena estatura, e nos dias de hoje nós sabemos que pequena estatura pode ser um anão. E quando Zaqueu estava andando no meio daquela multidão, talvez ele tinha vindo disfarçado, ou talvez ele tinha visto de vestes ricas, de reais, talvez ele era rico, ele era poderoso, ele poderia vir transfigurado em alguém para que ninguém o conhecesse, mas ele veio. E quando ele chegou no meio daquela multidão, ele foi imprensado por um, ele foi apertado por outro, alguém colocou o braço na cabeça dele, mas ele rompeu a multidão, e ele teve uma ideia: eu quero ver esse Jesus. Mas a multidão era tão alta que ele olhava e não conseguia ver. Ele olhava para um prédio de primeiro andar, mas não via como subir. Ele olhava para qualquer opções, então ele viu ali uma figueira brava, um sicômoro, e todos nós sabemos que o sicômoro, ele é da família do limão. Por exemplo, o limão, todos nós sabemos que o limão é uma árvore que tem espinhos, e o limão ele cresce até uma determinada estatura, mas o sicômoro ele era muito alto. Então todas as vezes que nós observamos o sicômoro, nós vamos perceber que Zaqueu não mediu circunstância, Zaqueu não mediu esforço. Por quê? Porque amava Jesus? Não. Porque admirava Jesus? Não. Porque estava movido de curiosidade. E a tua curiosidade faz você fazer coisa que até Deus duvida. Aleluia! Verdade. Deus colocou a curiosidade em você, mas Deus vai mudar a tua história através da tua curiosidade. Glória a Deus, aleluia. Subiu, ninguém sabe se ele se furou, talvez tenha subido com um jeitinho, talvez tenha desviado um espinho ali, no caminho quebrava um espinho, quebrava outro, mas ele subiu. Sabe por quê? Porque ele tinha curiosidade em ver Jesus. Como Zaqueu conheceu Jesus? Como Zaqueu ouviu falar de Jesus? Todos nós sabemos que neste mesmo livro, no capítulo 9, versículo 9, houve um encontro também de um cobrador de imposto. E esse cobrador de imposto, ele estava na sua coletoria, e quando Jesus chegou, olhou para ele, simplesmente olhou e disse: segue-me. E estava lá o Levi, que na tradução hebraica, e o Mateus na tradução grega, e Levi, ou Mateus, começou a seguir Jesus. E quando Levi abandonou aquelas coisas, e quando Levi deixou de cobrar aquilo, Mateus deixou aquilo ali para lá, ele disse: mas rapaz, tu vai deixar teu emprego. Zaqueu dizendo para Levi e para Mateus: mas rapaz, tu vai deixar tudo, tu cobra tão bem, tu é um cabra dedicado, tu cobra o imposto direitinho, tu está enricando, tu estás crescendo, e agora tu vai abandonar a tua coletoria, Mateus, para seguir a Jesus de Nazaré? Eu não quero dar tuas contas não, porque ele era chefe dos publicanos. Zaqueu era chefe, Zaqueu mandava, mas não queria nada disso. Por quê? Porque aquele olhar e aquele momento de Jesus para Mateus mudou toda a história de Mateus.
Mas rapaz, como é que tu vai seguir um homem desse? Tu, dos meus melhores cobradores? Zaqueu dizendo para Mateus: não, mas eu quero minhas contas. Eu não quero saber mais disso aí não. Eu quero seguir Jesus, porque diante de Jesus está as portas abertas para mim. Por isso que Zaqueu foi movido de curiosidade, não somente pela história de Mateus, mas pelos milagres que Jesus fazia e pelas multidões que Jesus reunia. Zaqueu agora sobe na figueira. E quando ele estava lá em cima, viu a multidão. No meio daquela multidão, eu sei que tinha gente gritando: foi curado, Jesus curou aqui. No meio daquela multidão tinha gente gritando: foi liberto. No meio daquela multidão era gente chorando, era gente sorrindo e gente dando glória a Deus, do mesmo jeito que está acontecendo aqui nesta noite. Uns recebem mais, outros recebem menos. Um recebe uma bênção, um recebe uma libertação, outro recebe uma cura. Isso é evangelho. Isso é Jesus que está presente no meio dos crentes. É Ele que faz estas coisas. E a humanidade e o povo tem que conhecer que Jesus ainda é o mesmo ontem e hoje e será eternamente. E o que Ele operou no passado, Ele está operando aqui no meio dos nossos irmãos. Continua fazendo os mesmos milagres. Curiosidade é bom. Diga para o seu irmão: curiosidade é bom. Eita, glória a Deus. O homem deixou tudo, irmão. Não olhou para as suas pompas, não olhou para nada disso e subiu naquela figueira brava. Jesus já sabia tudinho da história de Zaqueu. Jesus já sabia que naquele momento Zaqueu ia estar ali. Jesus sabia que ele tinha algo a realizar. Jesus não viu Zaqueu subindo. Jesus não viu Zaqueu rompendo a multidão e subindo naquela figueira, mas ele sabia com 100% de certeza que Zaqueu estava lá. Aleluia. Talvez você pense, querido ouvinte, nesta noite, e que ainda não é evangélico, talvez você pense: eu sou criatura, você mesmo pode dizer: eu sou filho, e eu fui gerado do ventre da minha mãe, e os crentes dizem que eu fui escolhido, e os crentes dizem que Deus tem uma história a mudar, que Deus tem um grande propósito na minha vida, mas até agora eu não vi nada, até agora eu não vi esse Jesus se manifestar. Então te prepara, que Jesus vai fazer um encontro contigo, e talvez você tenha que subir nos espinhos, passar por dentro do mar, porque Jesus disse: olha, o meu caminho é estreito e é espinhoso, mas você vai ter que passar pelos espinhos para conhecer Jesus de Nazaré. Mas vai conhecer. Parou debaixo da figueira. Quando Jesus parou, ele pensava que Jesus ia passar. Pensava assim, irmão, caladinho na dele. Ele disse: mas rapaz, é este Jesus? Isaías 53 diz: não tem nenhuma formosura, não tem nenhuma beleza. Olha as roupas dele. Olhou para as roupas de Zaqueu, olhou para tudo que ele tinha, mas tudo que Zaqueu tinha, nada para encher o vazio da alma que estava naquele homem. O que é que adianta ele ter dinheiro? Já foi falado nesta noite. O que é que adianta ter casa? O que é que adianta ter carro? Poucos amigos selecionados, porque rico tem isso. Rico tem amigos selecionados. E quando vai para uma festa tem pompa. Quando vai numa festa tem que estar de bonito, tem que fazer as regras que foi feito pelo mestre cerimonial. Mas na casa de pobre, na casa que Jesus opera, não tem regra nenhuma, de todo jeito. Sabe por quê? Porque quem comanda é Jesus. É Ele que comanda. Aí ele sente falta da amizade, ele sente falta do amor de irmão para com irmão, ele sente falta da união, ele sente falta de tudo. Zaqueu, na verdade, não tinha amigo nenhum. Ele era rico, mas o dinheiro dele não comprava amizade, o dinheiro dele não comprava felicidade. Ele tinha tudo, mas na verdade não tinha nada. E quando aquele homem para debaixo da figueira, ele olha para cima. E quando olha para cima, chama ele pelo nome. Muitos pregadores já pregaram isso, você já sabe. Desce depressa. Zaqueu chamou pelo nome. Não é obrigado Jesus chamar pelo teu nome, mas quando ele chama pelo teu nome, você tem que obedecer a ele. Ele sabe o teu nome, sabe o teu CPF, sabe o teu endereço, sabe as 248 partes que está no teu corpo, da unha, do cabelo, da língua, dos olhos. Todos os membros do teu corpo ele conhece um por um. E no dia certo ele vai trazer você para a casa dele, mas vai trazer você. Estou terminando. Meu horário já está indo, já foi 15 minutos.
Chegou diante daquele lugar, olhou para cima e viu: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Jesus não dormia na casa de qualquer um. Diga para o seu irmão nessa noite assim: Jesus não dorme na casa de qualquer um. Não dorme não. Tem um hino de Voz da Verdade que diz assim: ele dormiu lá em casa. E tem gente que diz assim: mas Jesus dormiu na casa de quem? Dormiu, irmão. Ele não chega para alguém e se oferece. Ele não chega para ninguém e invade. Ele diz: me convém. Ele é educado. Olha, talvez, se você quiser, eu posso entrar na tua casa nesta noite. Hoje me convém. Convém a mim, não convém a tu, Zaqueu. Mas se convém a tu também, então abre a porta para eu entrar na tua casa. Aleluia! E deu uma ordem. Zaqueu era acostumado a dar ordem, mas nesta vez ele não conhecia um homem totalmente desconhecido. Mas Jesus deu uma ordem: desce depressa. Nessas horas, irmão, ele não saiu escolhendo canto para pisar. Ele não saiu escolhendo aonde colocar a mão. Eu tenho certeza que quando Zaqueu desceu, ele desceu todo rasgado da figueira. Mas ele desceu contente, porque ele estava se encontrando com Jesus de Nazaré. Todo mundo quando vai falar com Zaqueu, dizendo: isso é Zaqueu, conjectura minha. Todo mundo que vai falar comigo é um respeito. Todo mundo que vai falar comigo fala baixinho, com a cabeça baixa. Todo mundo que vai falar comigo me respeita. Mas esse homem não, esse homem é diferente, porque ele me deu uma ordem, e eu não posso desobedecer a ordem daquele que chama pelo meu nome. Jesus está chamando pelo teu nome nesta noite, meu querido. Jesus chama pelo teu nome nesta noite. Ele está bradando no teu coração: fulano, fulano, é com você mesmo que eu estou falando nesta noite. Eu quero pousar na tua casa. E o terceiro ponto dessa mensagem que eu posso observar é a mudança que houve naquele momento na vida de Zaqueu. De uma curiosidade se transformou em uma expectativa. Diga, expectativa. Você talvez não tenha nenhuma expectativa de vida. Você talvez não tenha nenhum projeto na tua história. Você talvez não tenha nada de futuro na tua vida. Mas começa a planejar. A partir de hoje começa a arquitetar planos. Porque Jeová vai cumprir os planos dele na tua história. Vai cumprir, vai cumprir. Você só não recebe se não planejar. Mas se planejar, ele assina embaixo. Arquitetou. Ele disse: esse homem vai pousar na minha casa. Ele começou a planejar. Eu tenho que dar o melhor. Eu tenho que arrumar. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que mudar aqui. Gente, quando você vai receber uma visita na sua casa, você começa a tirar pano de cima do sofá e joga debaixo da cama. Quando você vai receber uma visita surpresa na tua casa, você começa a tirar aquilo que está desarrumado, o lixo você joga por debaixo do tapete, para você oferecer a sua casa limpinha para o teu convidado entrar. Zaqueu não foi diferente. Zaqueu disse: eu tenho que mudar. Eu tenho que mudar algumas coisas e eu vou tirar isso aqui que Jesus não vai gostar. Jesus não vai gostar disso. Ei, Jesus está fazendo uma limpeza na tua mente nesta noite. Aquilo que você está fazendo que ele não está concordando, ele vai tirar da tua mente e você vai limpar a casa para Jesus entrar na tua vida. Vai limpar, vai limpar, vai limpar. A palavra hoje é: Deus vai limpar aquilo que está interrompendo a tua bênção chegar. Deus vai tirar de empecilho aquilo que está impedindo a salvação entrar. Deus vai tirar aquilo que o inimigo colocou. Sabe por quê? Porque quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, aí começou muita gente a olhar de longe. Ih, rapaz, não estou gostando desse negócio. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, muitos vizinhos começaram a olhar atravessado. Quando Jesus entra na casa de Antônio Mendes, muitos vizinhos começam a ter curiosidade e começam com o olhar atravessado. Ih, rapaz, não tinha nada, mas Jesus mudou. Não tinha nada disso, mas Jesus curou. Isso é resultado de Jesus quando entra na casa de alguém. Agora não tem inveja não. Não tem inveja não. Sabe por quê? Porque o que Jesus fez por ele, ele pode fazer por você, por você, por você, por você. Ele pode fazer do mesmo jeito. Não tem inveja não. Naquele momento, alguém disse: alguém quer atrapalhar a tua vitória. E muitas vezes você fica pensando: eu não vou aceitar Jesus. Muitas vezes você fica pensando: não, meus amigos não vão gostar.
Um dos empecilhos maiores para um homem e uma mulher converter-se a Cristo é os vizinhos, é os irmãos. Ele muitas vezes ele quer. O Espírito Santo toca na vida dele, ele chora. Ele sente a presença de Deus, ele quer se entregar. Mas no mesmo momento o diabo coloca na mente dele: ei, lá no trabalho tu não vai ser mais aceito. A tua família, olha, vai deixar para lá. A tua esposa que está fazendo tua comida, passando a tua roupa, ela não vai gostar mais, só porque você aceitou Jesus. Da mesma forma é a mulher. Ela diz: meu marido não vai nem deitar comigo mais na cama. Meu marido vai me abandonar, não vai pagar as minhas contas. Vai continuar do mesmo jeito, porque o Deus que eu conheço, ele muda a história, ele muda a história. Recebe essa palavra nesta noite. Eu não sei para quem é, mas Deus está mandando eu falar nesta noite. Recebe esta palavra, vai continuar. Os teus amigos, daí é que vão te respeitar. Os teus amigos é que vão passar a te admirar. Sabe por quê? Porque talvez você defraudava o teu irmão e roubava ele, mesmo no trabalho, mesmo em casa. Mas agora você vai ser honesto, então dele vai te amar cada vez mais. O teu patrão vai começar a gostar de você mais, porque você deixou de passar a mão no que era da empresa. E por isso Jesus vai abençoar a tua vida, e a salvação vai entrar na tua casa. A salvação vai entrar na tua casa. Não olha para o que estão falando, não olha para o que estão dizendo, não olha. Olha somente para o que Jesus está falando. E quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, Jesus só ficou na dele. Jesus não falou palavra alguma. No texto não fala que Jesus nem abriu nem a boca. Só os vizinhos falando. Só os judeus falando. Porque Zaqueu era judeu. Zaqueu era principal dos judeus, ele é chefe dos publicanos. Ele não era escolhido para ser publicano se não fosse judeu. Por quê? Isso era uma estratégia de Roma, para que os judeus conhecessem. Olha, o judeu, o teu irmão, ele sabe do teu segredo. O teu irmão, ele sabe o número que você calça. O teu irmão, ele sabe a roupa que você gosta. O irmão sabe o teu costume. Então, sendo judeu, ele sabia roubar ou sabia passar a mão no que era dos judeus. E todo cobrador de imposto, ele era obrigado pela lei a passar a mão. E quanto mais ele levava para Roma, mas ele era um cobrador famoso. E quanto mais ele defraudava os seus irmãos, para Roma, ele era um bom publicano. Então não fique pensando que eles tinham pena, não. Ele passava a mão no que era dos irmãos. É tão provável que quando nós chegamos numa passagem bíblica que fala: é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico avarento se salvar. Quando Jesus disse essa palavra, ele não estava falando da agulha que nós usamos para costurar hoje. A agulha naquela época era diferente, era um tiar, era uma roca. A agulha era muito diferente, talvez seja um crochê. Não era do jeito que nós estamos pensando hoje. A agulha hoje é diferente. Mas por que então Jesus disse que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico avarento se salvar? Então somente a agulha era uma partezinha que tinha na parede das cidades por fora, aonde passava ali naquela agulha o lixo, aonde passava naquela agulha de noite as ovelhas, aonde passava naquela agulha os leprosos, aonde passava naquela agulha os pobres. De noite passava escondido na agulha, passava ovelha, passava coisa pequena. Mas o camelo jamais ele podia passar no fundo de uma agulha. E o rico avarento, ele vinha de noite, ele pegava os seus camelos, enchiam das suas colheitas, colocavam em cima dos seus camelos e vinham de noite. Sabe por quê? Porque de noite as coletorias estavam fechadas nas 12 portas da cidade, nas 12 portas de Jerusalém. Em cada uma porta tinha um cobrador de imposto. E quando você vinha do roçado com o seu feijão, com o seu trigo, você tinha que parar na alfândega e você tinha que dar aquilo que você colheu para os publicanos. E os publicanos tiravam dele e tiravam de Roma. Diga glória. Aleluia. Todos os cobradores de impostos